Olá, boa noite! Estamos ao vivo, aguardando o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre as representações das cartas, ainda falando sobre as representações, dentro dessas 36 cartas, quais são as representações que a gente tem e que é possível da gente conseguir analisar o baralho cigano, compreender, memorizar as cartas. Boa noite, Lucinda! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! E aí nós vamos falar hoje então sobre essas divisões das 36 cartas e nós vamos falar sobre as representações que o baralho cigano traz dentro da sua divisão. São 6 divisões e a que nós vamos falar hoje são as divisões que representam os animais. Então nós temos aí um conjunto de 8 cartas que vão falar sobre essa representação e é muito interessante porque isso nos ajuda muito a poder compreender um pouco mais, a se aproximar cada vez mais das cartas, fazer essa leitura das cartas, faz com que a gente compreenda, né, a divisão que o baralho vai trazendo e dentro da jogada isso facilita muito, né, a vida ali como terapeuta oracular, né, como oraculista dentro do baralho cigano, né, das leituras das cartas, isso nos ajuda demais. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos apresentar as cartas e falar cada uma delas. Então, já se preparem aí, né, para a gente poder estudar junto essas cartas, que vai ser bem interessante essa nossa continuação dos nossos estudos. Então vamos lá, né? Eu vou apresentar para vocês para a gente poder compreender. Eu falei nas outras lives que o baralho cigano eles são 36 cartas do baralho. Ok. Nessas 36, para que a gente consiga entender, as divisões foram feitas de várias maneiras. Uma das maneiras que eu estou apresentando para vocês aqui, elas são divididas por 6 tipos de representações, ou 6 nichos dentro do baralho cigano. Então, nós já falamos sobre os astros, nós já falamos sobre a natureza, nós falamos também, nós temos a representação humana dentro do baralho, nós temos as representações abstratas, né? Nós temos as representações dos objetos. Nós falamos, acho que na penúltima live sobre isso, foi fantástico, onde eu fui apresentando aí para vocês cada cartinha. E hoje nós vamos falar sobre representações dos animais, que também é muito legal. Nessas representações, nós temos na divisão, nós temos 8 cartas que fazem parte desse nicho, que fazem parte dessas representações. Significa que nós temos 8 animais, né, dentro do baralho cigano, no qual a gente vai trabalhar na leitura e lembrando que os animais eles são extremamente simbólicos, porque além da gente de apresentar para nós as imagens, nós também temos a sabedoria daquele animal para a gente poder trabalhar na leitura do baralho cigano. Então eu vou apresentar cada cartinha aqui para vocês e nós vamos falar sobre essa sabedoria, para a gente poder entender um pouco mais a natureza, entender um pouco mais esse símbolo de cada animal que aparece no baralho cigano e quanto isso vai fazendo sentido no nosso dia a dia quando a gente aplica isso na nossa vida. Então, são 8 cartas, como eu falei para vocês. A primeira carta é a carta da cobra. É a carta número 7, é a carta da cobra. Então, essa é o primeiro animal que nós temos nessa sequência, né, das cartas, é a cobra, coincidentemente. Eu queria até contar para vocês, hoje eu vi um vídeo que me deixou um pouco, me deu até um mal-estar, né? Nós já falamos da cobra aqui de várias maneiras, não é a primeira vez que eu vou falar dessa carta. Essa carta é sempre, quando ela aparece, ela sempre causa aí, né, alguns desafios, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam dela, mas quando essa cartinha aparece, esse símbolo da cobra, ela vai trazer pra gente uma energia, talvez, de mal-estar. Essa carta, principalmente, é uma carta muito bonita, por sinal. Mas ela vai mostrar a boca da cobra aberta, né? Vai trazer pra gente essa ideia até do veneno,
do ataque, né, dela em posição de ataque. Então ela vai trazer a gente, a carta, né, nessa posição, ela mostra pra gente a possibilidade de perigo, né, e de você não confiar nesse tipo de animal. Então vou contar pra vocês o que eu vi hoje num vídeo. Eu tava vendo de uma moça que ela tinha um animal dela, o animal doméstico dela era uma cobra piton. Ela dormia com a cobra, literalmente, né, pessoal? Dormia com a cobra. E apareceu mesmo ela deitada na cama com a cobra se enrolava no pescoço dela, se enrolava no corpo dela, e ela adorando ali o animalzinho dela, que era a cobra. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que a cobra parou de se alimentar. Ela não comia mais o que ela dava para a cobra. Aí ela achou muito estranho e levou a cobra ao veterinário. Quando ela chega no veterinário, o veterinário fez os exames para poder entender por que aquele animal tão bonito, tão belo, né, maravilhoso, que ela tratava tão bem, não estava se alimentando. E aí, quando o veterinário traz a notícia para ela, ele conta que, na verdade, a cobra estava se preparando por uma comida muito maior do que ela comia, né? Então, ela dormia com a cobra e a cobra, na verdade, estava analisando o tamanho dela, a textura dela, para poder se alimentar dela. Olha, até falando isso me dá um mal-estar. A cobra ia comer ela, exatamente. Ia comer ela. Gente, falei, nossa, eu vou precisar contar isso hoje, porque me deu uma sensação horrorosa. Era uma cobra piton, era enorme a cobra, né? E aí, olha, ela é uma abençoada, vamos pensar assim, né? Porque ela levou a cobra para o espaço onde ela foi. É isso mesmo, ai que horror. Ela levou a cobra para poder ver que coitadinha da cobra que não estava querendo se alimentar, e na verdade a cobra ia comê-la de verdade, né? E ela estava preparando aí o bote para poder comê-la durante a noite. Então, e aí a primeira carta que nós vamos falar hoje é da cobra, né? Então eu já falei da cobra aqui várias vezes, inclusive tem o lado positivo dela, mas a gente vai pegar a parte simbólica da cobra. Exato, Ale, dormindo com o inimigo literalmente. Imagina a cabeça da pessoa, né? Depois disso, que loucura. Você tá ali com o animal e muito amor pela cobra ela tinha, porque foi feito vídeos, imagens, e mostra ela lá com muito carinho pela cobra, e a cobra, na verdade, ia devorá-la. Tava ali esperando o momento certo para comê-la. Mas voltando para cá, para a carta da cobra. Mas eu precisava dividir isso com vocês hoje. Pode até ser que não seja, eu não sei, né? Pelo menos o vídeo que eu vi me pareceu muito real. Mas falando aqui da questão da cobra. Então, ela é uma dessas representações que nós trazemos aqui no universo, que vai representar os animais dentro do baralho cigano. E a cobra, apesar do que eu falei para vocês agora, eu precisava compartilhar isso porque me deixou assustada, mas ela tem a sabedoria dela, né? E a gente não pode negar isso. Então, a gente não pode esquecer que é um animal que é instintual. Então, ele tem um instinto. É a natureza do animal, perfeito, né? E quando a gente pensa nisso, relacionando com quem nós somos, com nós seres humanos, a cobra, ela vai falar dos nossos instintos, do nosso lado sombrio, vai falar nossos instintos no sentido até mesmo de agressividade. Ela só ataca quando ela se sente atacada, isso é fato. Mas ela é da natureza dela, como a Ale falou aqui, né? Então, é da natureza do animal, é a parte instintual dele, e nós não podemos esquecer disso, que todos nós também, em algum momento, a nossa parte instintual também aparece. Claro, não estou falando que é da mesma forma que a cobra, mas ela vai trazer pra gente a energia instintual que a gente não pode esquecer que nós temos. Quando nós pensamos, por exemplo, no feminino, na mulher, nós temos a nossa natureza feminina. Não sei se vocês já viram, já leram Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro da Clarissa Pinkola, né? E ela
traz a parte instintual da mulher, que vai falar dessa natureza da mulher instintual, que traz aí a energia da loba, né? Dessa energia da loba, que é essa energia da natureza que nós temos dentro de nós. Então, nós temos o nosso lado instintual dentro de nós, e que quando isso precisa, ele vai vir à tona. Algumas pessoas talvez usem mais, outros menos, mas a cobra vai simbolizar essa parte instintual nossa. E isso vai sendo representado pelas lâminas, vai sendo representado aí pelos símbolos, pelas imagens que a gente vai trazendo. Então, olha que interessante essa questão, né, da energia e da cobra. Então, ela, nessa representação, ela vai falar dessa parte mais instintual que nós temos do ser humano. Aí nós vamos para a segunda cartinha, na sequência aqui das nossas representações. Aí nós temos os pássaros. Aí, só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a cobra, que traz aquela energia um pouco ali meio pesada, né? Traz uma certa desarmonia. E aí a gente vai para os pássaros. Olha como é leve a energia. Deixa eu tirar aqui da lâmpada, acho que dá para ver. Vou colocar um pouco mais assim. Olha como é mais harmonioso, mais leve de você ver a imagem, e até a sensação é outra quando a gente olha, né? Então, os pássaros fazem parte aí dessa representação, e ele vai mostrar pra gente também as nossas paixões, né? Esses animais, eles vão trazer para nós o lado instintual, as nossas paixões humanas, o nosso lado sombrio, agressivo, o nosso lado perigoso em nós mesmos, os nossos inimigos em nós, né? O nosso lado sombrio. Mas quando a gente vê os pássaros, ele traz as nossas paixões, e ele fala um pouco disso mesmo. Quando a gente vai fazer a leitura dos pássaros, dependendo do momento que ele traz ali, se ele fala sobre área de relacionamento, ele vai falar das nossas paixões humanas, vai falar das nossas relações amorosas, né, dessa possibilidade de viver um romance. Então ele vai trazer pra gente essa energia. Então os animais, eles vão trazendo essa sabedoria para nós. E tem uma outra coisa que eu gosto muito dos pássaros também, que é o fato deles poderem se comunicar de uma forma muito peculiar, é lógico, né, da natureza deles também, que a gente precisa entender isso. E eles se comunicam e eles voam em bando, seguindo sempre uma mesma direção. E vocês podem perceber que dificilmente você vê um pássaro que está perdido. Não sei se vocês têm essa curiosidade, se vocês percebem isso. Dificilmente vocês vão ver um pássaro ali que está perdido, né? Então eles voam para a mesma direção. E aí, quando a gente pensa nos pássaros, quando a gente pensa na carta dos pássaros para um trabalho, saiu lá na leitura de um trabalho profissional, né? Ele vai falar, então, que você tende a trabalhar num grupo que segue pela mesma direção que a sua, que tenha um pensamento semelhante que você. Então, ele vai trazer essa harmonia dentro desse grupo, né? Então, ele vai falar dessa comunicação também, ele vai trazer a comunicação entre você e esse grupo de pessoas, né? E aí, lógico, vai depender das cartas que estão ao lado, que precisa melhorar, se ele está muito bem assertiva aquela comunicação. Então, é claro que a gente vai analisando ali as outras cartas, né? Mas, quando a gente pensa isso numa questão do relacionamento, significa que você e o seu par romântico está voando também para o mesmo caminho. E que se vocês acertarem muito bem a comunicação, tende a ter uma vida e uma relação muito mais alegre, porque os pássaros também trazem essa energia da alegria. Se você está pensando em alguns projetos, os pássaros vai falar da multiplicidade de clientes que podem chegar para você, porque eles são múltiplos, eles são uma grande quantidade. Então, vai trazer para a gente também essa ideia. Então, os pássaros, ele traz essa sabedoria, né, da natureza, dos animais, vai falar das nossas paixões humanas e vai trazer pra gente toda essa sabedoria também, essa compreensão de quem nós somos a partir deles. É legal, fantástico isso, né, gente? Aí nós vamos para a próxima lâmina. Aí a gente vai aqui para a raposa. A raposa é intrigante, né? Quando a gente olha para ela representa também perigo. Ela traz pra gente a energia do alerta, né? Fiquem alerta. Por quê? Porque
ou algo está te observando, ou você precisa observar algo, né? Então ela vai trazer pra gente essa compreensão de estar em estado de alerta, de perigo, de possíveis inimigos, ou de você ser atacado em qualquer momento, ou de você cair numa armadilha a qualquer momento. E aí, quando a gente coloca isso na nossa prática de vida, como é que eu encaixo isso na minha vida, Tânia? Quando, por exemplo, na questão profissional, para a gente poder entender, quando isso sai numa pergunta que a pessoa está perguntando sobre o aspecto profissional dela, do trabalho dela, a carta ela pode estar indicando que naquele momento tem pessoas mesmo observando para puxar o tapete dela no trabalho. Então ela precisa ser mais astuta, usar também a sabedoria instintual, porque nós estamos falando dos instintos aqui, né? Usar essa sabedoria instintual da raposa para saber, para ter essa astúcia e atacar ou, né, de alguma forma, esse ataque no sentido do momento certo, né? De você se expor, de você poder apresentar uma ideia, de você poder trazer aquela situação, esperando a situação certa, na verdade, para você poder apresentar a sua contribuição no desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, a raposa, ela traz essa sabedoria da astúcia para a gente poder utilizar isso no nosso dia a dia. Então, nós não podemos estar tão distante do nosso lado instintual, porque ele nos liga também à nossa parte mais intuitiva, né? Então, nós não podemos esquecer disso. E as lâminas que representam os animais, ela vai nos conectar com essa energia, né? Então, registrado aqui, né, a questão da raposa. Aí a gente vai para a próxima, que é a carta do urso. Então, a carta do urso, vamos imaginar também, vamos pensar, né, nesse animal enorme, gigante. Ele é inicialmente assustador. Vamos imaginar se estivermos na frente de um animal desse. Aqui nessa lâmina ele tá bonitinho, né, tá dentro da água, né, ele é um urso branco, mas a gente tem lâminas que o urso, eu já mostrei em outros vídeos, que ele acaba sendo assustador mesmo, né? Ele traz um aspecto que nos causa, que vai mexer com a gente, que vai de alguma forma trazer perigo e agressividade. Então, lembrando que essas lâminas, elas estão falando de nós, no nosso lado profissional, vai falar do nosso lado espiritual, né? Dependendo da pergunta que você fizer, vai falar da área do relacionamento, vai falar de uma forma geral da sua vida. Então, eu gosto muito de falar do urso na perspectiva da precisão e da realização. Por quê? Porque ele tem agressividade? Tem, né? Mas ele é uma agressividade que ele utiliza de uma forma muito precisa. Ele utiliza para poder realizar aquilo que ele quer. Eu gosto muito de usar o exemplo da pescaria. Então, o urso tá lá, ele vai pescar o peixe, ele espera o momento certo do peixe pular, sair da água. Na hora que o peixe pula, ele tem o local certo para ele fazer a pescaria dele, e na hora que o peixe pula, ele dá o bote certinho, né? Sem ter desgaste, né, da energia dele. Por isso, ele consegue ter uma força para realizar aquele intento, porque ele usa isso na hora certa. Então, nós precisamos também aprender com os animais e poder utilizar isso na nossa vida, né? De ter essa força de realização e a gente poder atuar no momento certo, no momento preciso, para que a gente também tenha, né, a nossa realização, assim como o urso também. Mas tem uma outra parte do urso, que aí ele vai representar o nosso lado, talvez, das paixões humanas, né? Vai falar um pouco mais desse lado mais sombrio nosso, que é onde ele fala sobre a questão da falsidade. Mas isso é bem em perguntas específicas, se ele aparece, ele vai falar daquele amigo falso. Mas, caso contrário, eu gosto muito da interpretação de que ele traz a energia da realização. Então, vamos lá para a próxima carta, que já é a quarta carta. Nós vamos para a
quinta carta, falando ainda dos animais, que são as representações do baralho cigano. São todos os animais que aparecem aqui, são 8 cartas. Então, nós vamos falar agora da cegonha. A cegonha também é uma carta assim, bem interessante, porque quando ela aparece, dependendo da pergunta, as pessoas vão ficar ou preocupadas ou muito felizes. Por quê? Porque a cegonha, ela é o símbolo do nascimento, né? Por outro lado, ela é o símbolo aí dos bebês. Mas, lógico que você, logo de cara, quando ela sai, ela não vai representar isso simplesmente, puramente, né? Ela, a primeira coisa que ela vai representar em nós, ela vai trazer também essa ideia de recomeço, do novo. E aliado a esse recomeço, ao novo, porque ela traz esse símbolo da cegonha, que vai trazendo aí os bebês, né? Que isso tá no mundo aí, nas histórias em quadrinhos, tá nos filmes, nos desenhos. Então, isso já é um símbolo que está no inconsciente da grande maioria das pessoas. Quando elas veem a cegonha, elas já associam a isso. E o que significa a chegada de um bebê? Significa um novo chegando, significa as novidades chegando na vida, significa o começo de algo, né? Porque é a vida por si só iniciando e começando. Então é isso que simboliza a cegonha. E ela vai falar também das paixões humanas, porque isso é muito humano, né? Isso é muito nosso. Então ela vai trazer nessa perspectiva, quando nós falamos sobre os animais, sobre a cegonha, ela vai trazer essa perspectiva pra gente, né? Que bom, né? Que muita cegonha chega na vida de vocês, mas para trazer novidades e não para trazer, a não ser que vocês desejem, é claro, que os bebês cheguem na vida de vocês, aí tá tudo certo. Se não, que as novidades, os novos projetos, as novas possibilidades possam chegar para vocês também. Aí nós vamos seguir na sequência aqui e nós vamos falar sobre o cão, né? Nós vamos falar sobre o cachorro, o cão, né? O nosso amigo fiel, né? Esse talvez é mais fácil da gente conseguir compreender, porque mais arquetípico que o cachorro, acho que é impossível, né, gente? Quando a gente fala do cão, todo mundo sabe o que significa o cachorro, todo mundo sabe o que significa essa energia do cão. É o cão, o amigo fiel. A gente sempre traz essa primeira interpretação das cartas. E ele vai também representar, sim, o nosso lado instintual, porque o cão, para nos defender, ele ativa totalmente o lado dele instintual. E ele é extremamente fiel ao dono, leal e amigo. Mas ele não perde o seu lado instinto. O seu lado instintual ele não perde por conta disso, né? Então, ele vai representar para nós essa faceta nossa, né, daquilo que a gente deseja. Ele vai representar isso dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, das inter-relações, né, o quanto nós somos fiéis àquela relação, o quanto nós somos amigos dentro de um trabalho, né, o quanto nós somos amigos de nós mesmos, porque tem muita gente que não é amigo de si próprio, né? Então ele vai representar, e dependendo de como ele sai ali no jogo, ele vai trazer pra gente todas essas possibilidades de interpretações. Então é sempre analisar de que maneira ele cai ali na jogada, né? Mas de uma forma geral, é a carta que vai falar da lealdade, né? Dessa amizade tão forte que o cão traz para todos nós. Então essa é a sexta carta. Nós vamos para a sétima agora. Olha lá, galera. Então a gente está numa carta boa, uma carta mais ou menos, né? Vamos lá. Aí nós chegamos agora nos ratos. Então essa carta também é uma carta que vai demonstrar o nosso lado mais sombrio, fala sobre perigos também, vai falar sobre inimigos. Então quando essa carta aparece, tudo isso que eu tô falando para vocês é exatamente as representações dos animais dentro do baralho cigano, né? Então quando ele aparece, ele vai trazer para nós essas representações. E aí é só analisar também o que significa o rato para você, né? O que significa para vocês, né? Como é que, exato, é ruim, é uma energia péssima. Quando a gente chega no local de uma casa que tem rato, o que a gente pensa?
né? Quando a gente está num espaço que a gente chega e tem muito rato naquela casa, a primeira coisa que a gente sente é que existe sujeira, né? Porque é como se o ambiente estivesse sujo e o rato ele tá ali justamente como se ele fosse atraído por essa sujeira. E essa sujeira pode ser física, como ela pode ser espiritual, né? E ela pode ser emocional, porque a gente pode ter também uma série de energias parecidas com a energia do rato na parte emocional nossa, por conta de desequilíbrios emocionais. E quando a gente pensa na questão física, se a casa ela se enche de sujeira e você passa ali tempo sem limpar, dependendo do local onde você mora, pode mesmo atrair esse tipo de animais, né? E se a gente pensa na questão espiritual, é a mesma coisa. Se você não cuida do seu campo espiritual e de alguma maneira você vai enchendo de lixo essa parte da sua vida, você pode também estar atraindo aí inimigos, né, energéticos, que vai trazer para vocês esse lado mais sombrio que a gente está falando, né? Que traz essa questão do perigo e do vampirismo, que acho que é a palavra mais correta, né? Do vampirismo mesmo, dessa perda de energia que a carta vai trazer. Então, você percebe que sempre é o nosso lado que tá ali, é mais instintual, né? De todas as cartas que ela traz, mas são muito humanas, mas ela vai falar de um lado nosso que não é muito bonito, né? Que é o nosso lado sombrio, que são as nossas agressividades, que são os perigos que vão sendo trazidos, que são os inimigos que possivelmente nós podemos ter ou que nós vamos criando, né? Então, essas cartas, elas vão trazendo todas essas representações. Mas tem um lado bom também, tá, gente? Então, tô trazendo para vocês poderem entender. E a última carta, essa é a carta, a carta ótima do baralho cigano. Quando ela aparece, a gente fica muito feliz. Deixar vocês contemplarem um pouco ela. É a carta dos peixes. Essa, principalmente, essa cartinha aqui, ela é muito bonita. Então, ela vai, quando ela aparece, ela traz pra gente a ideia de multiplicidade. É só você olhar. Aí a gente começa a entender que ela vai trazer para nós também esse lado dos instintos, porque todo mundo precisa sobreviver, precisa se alimentar. Mas ela vai falar que isso é farto, que isso é abundante, que isso é próspero, que pode ser sim próspero, que pode ser abundante. Ela vai trazer pra gente a ideia da nossa materialidade, ela traz esse aspecto mesmo da materialidade, né? Da realização aí da matéria. Quando ela aparece, ela vai falar da questão material mesmo. Dificilmente ela traz, ela é o carro-chefe dela da interpretação, né? Mas ela vai trazer sempre essa sensação de abundância, né? De fartura, de sucesso, né? E de multiplicidade, sempre. Então, quando ela aparece, ela traz pra gente essa ideia. É uma carta ótima. Aí, lógico, se a gente analisar um pouco mais profundamente, a gente percebe também que o peixe, ele está exatamente no local que ele tem que estar, que é no mar, que é na água. E o quanto ele está completo quando ele está no local dele de origem, né? Então, isso também traz para nós, vai falar também de questões nossas, das nossas emoções, o quanto elas em equilíbrio, elas estão trazendo para a gente também esse aspecto de harmonia, né? O quanto isso nos ajuda a colocar essa energia a serviço da nossa vida, nos relacionamentos, no campo profissional, na nossa própria espiritualidade, quando nossas emoções estão em equilíbrio, quando elas estão em harmonia com a natureza delas, né? E elas estão ali centradas. E isso faz com que a gente tenha energia para poder conquistar tudo que a gente deseja, seja no campo material, amoroso, relacionamento, né? Nas amizades, a gente quando nós estamos em harmonia. Então, todas essas cartinhas que eu apresentei para vocês aqui, né? Mais uma vez, são as 8 cartas, né? Que eu apresentei para vocês aqui.
que são todos os animais que nós temos no baralho cigano e o que de fato eles representam, que eu apresentei cada um e falei para vocês, mas assim, a representação de todos eles é sobre os instintos e paixões humanas. Nós vimos cada uma, né? Vai falar do nosso lado sombrio e do lado sombrio das situações que a gente vive muitas vezes. Traz o aspecto da agressividade, que muita gente fala que não tem, e tem gente que assume mesmo. Aí fala também, essa agressividade tem a ver também com algumas situações até mesmo de raiva. Então eu fiz uma interpretação recentemente de uma pessoa, mas era um colega, né? Mas colega distante, né? A gente não tem tanta convivência. E saiu que tinha, assim, uma agressividade interna, quase que inconsciente, e que não era trabalhada. E quando eu trouxe com muito cuidado, porque a gente precisa ter muito cuidado na hora de trazer as questões para as pessoas, mas entendendo que isso faz parte, a pessoa às vezes precisa tomar consciência de algumas coisas para poder evoluir, né? Que tinha ali alguns conteúdos mais reprimidos, de uma raiva, que talvez pudesse ser olhada para poder ser tratada, não no sentido de eu ficar sentindo raiva, mas para eu ter consciência disso e buscar recursos para poder tratar, para poder ter cura, porque uma raiva muito tempo contida pode trazer para a gente muitos problemas, inclusive nos nossos órgãos. Por exemplo, no fígado, pode acabar com o nosso fígado, né? Porque é uma energia muito, muito densa e que vai de alguma forma encharcando o nosso fígado. Essa energia pode ter problema na vesícula, pode ter problema pode ter problema de lugar. É assim infinitamente absurdo a quantidade de somatizações que a gente pode ter com esse tipo de emoção muito reprimida. E aí eu trouxe, né? Tô falando aqui para vocês, mas com a pessoa eu trouxe só que essa questão que tinha conteúdos que estavam guardadinhos ali e que era legal de cuidar, porque em algum momento isso ia vir à tona. Aí a pessoa negou, que é o que muitas pessoas fazem, né? Elas negam, não, eu não tenho. Porque quem conhece a pessoa não fala, não, a pessoa não tem raiva de nada nem de ninguém, porque é uma pessoa maravilhosa. E isso a gente precisa desmistificar, porque a emoção chamada raiva, ela é algo que você não domina. A gente precisa entender que essas emoções, elas são muito... elas vêm para o corpo, são químicas. É uma reação química que a gente tem no corpo e é algo que você não sai dominando, que você não domina assim. Não domina, não adianta. Então você sente primeiro, depois você fala, é raiva. O que eu tô sentindo é raiva. O que eu tô sentindo é ódio, sei lá. Né? Então você só fala o que é depois que você sentiu, porque você já sentiu. Né? Ou você fica ruborizado, você fala, agora eu vou ficar ruborizado. Não é assim que funciona. Primeiro você sente a vergonha, sente ruborizado, depois você fala, puta, eu senti vergonha. Né? Então por quê? Porque você já sentiu no corpo, é químico. Né? Então, e essas emoções, às vezes elas ficam guardadinhas ali, a pessoa passa um período da vida e sem entrar em contato com isso e depois ela tem lá um câncer, né? Ou ela tem uma diabetes, ou ela tem... Não estou falando que toda diabetes é isso e nem que todo câncer é isso, por favor, né? Não é nada disso. Mas estou dizendo que cada caso, lógico que é um caso, mas essas emoções reprimidas, elas vão somatizar algo no nosso corpo, infelizmente sim. Né? E ao longo da nossa história, às vezes lá na nossa fase muito mais adulta e muito mais, ou na nossa velhice mesmo. Então é algo que a gente precisa cuidar e tratar. E as cartas, elas fazem muito bem essa função de trazer conteúdos que estão guardadinhos ou que, lógico, mais uma vez depende da jogada e depende daquilo que você vai perguntar. Mas elas trazem sim pra gente, trazendo pra gente a possibilidade de cuidar, de curar isso muito antes daquilo vir à tona, ou às vezes de vir à tona de um jeito que aí a gente já não tem mais o que fazer, tem que ir lá e fazer uma cirurgia, operar, que é o caso da vesícula, por exemplo. Conheço uma amiga recentemente, né, e que ela precisou fazer uma cirurgia, ela nem sabia, e a vesícula dela tinha 9 pedras, mas ela nem sabia. Ela foi fazer
um exame e aí acabou descobrindo que a vesícula dela já precisava ser operada, precisava ser retirada, né? Então, por que não entrou ali em contato com aquela emoção, ficou reprimida e como se você não estivesse sentindo nada. E aí ela fez a cirurgia, tá bem, tá ótima, tirou lá as 9 pedras, ela é muito engraçada, ela falou que ia fazer uma pulseira com as pedras, né? Então, cada um, lógico, faz o que quer com as pedras que produziu no seu próprio corpo, né? Brincadeiras à parte, mas o que significa isso? Que tem muita coisa que a gente consegue, muitas vezes, com um baralho cigano, com as cartas, conseguir acessar essas emoções, esses sentimentos, e a gente consegue, às vezes, ter uma prevenção muito maior, né? Pra gente não chegar numa situação onde a gente precise ir para uma mesa de cirurgia por uma emoção que a gente foi postergando, a gente foi fingindo que não existia, né? Porque não adianta fingir que não existe, gente. Queria só dizer para vocês, não tem como, né? E aí nós temos aí vários exemplos que eu trouxe para vocês e muitos outros de que isso é muito real, tá? Mas, voltando aqui para o nosso tema, acabei trazendo esses exemplos para vocês, aproveitei para falar sobre isso, que eu acho que é importante a gente falar mesmo, e isso é uma maneira da gente ir trocando essas ideias e a gente também ir aprendendo com isso. E tratando de cada um poder se tratar também, poder se cuidar. Então, nós falamos das 8 cartas, que são as representações dos animais, dentro das 36 dentro das divisões das 36 cartas, esse é o nicho, né, das lâminas que falam sobre os animais. Só para a gente recapitular, a representação dos animais vai falar dos nossos instintos, das nossas paixões humanas, do nosso lado sombrio, da nossa agressividade, dos perigos e os inimigos que estão ali, às vezes na tocaia, e a gente não vê, tá bom? Ou nós mesmos acabamos criando esses inimigos, porque muitas vezes a gente cria mesmo, tá? Gente, é isso. Queria ver se vocês têm alguma pergunta relacionada a essas cartas, um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. Façam perguntas aqui para mim, se vocês tiverem, para a gente poder, para eu já trazer a minha contribuição. É muito bacana quando vocês trazem também, porque isso faz a gente trocar as nossas experiências, né? E se vocês têm dúvidas em relação a isso, né? Sobre essa divisão. Enquanto vocês vão pensando, vão escrevendo, deixa eu já passar para vocês. Eu sempre falo, né, do meu site e também do meu canal lá do YouTube. Então, para quem não conhece ainda, entra lá no canal do YouTube, onde vocês vão poder ter acesso a diversos vídeos meus, falando muito sobre as cartas, né, esse universo maravilhoso das cartas, aprendendo bastante. O link tá aqui na bio do Instagram. Que legal, né, Lê? Maravilha, obrigada. E também tem um site onde vocês podem fazer o agendamento para fazer a leitura do baralho cigano comigo, e eu tenho uma equipe de tarólogos, de terapeutas oraculares que também trabalham comigo pelo site e que fazem atendimento. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar no link da bio também aqui do Instagram e dar uma passada lá e fazer os agendamentos. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Vamos ver, o Moisés falou, a interpretação das cartas para as consulentes muda do que você analisou de cada carta? Quando nós estamos falando sobre as cartas na verdade todas, vou pegar aqui a dos animais, como a gente viu. Quando a gente vai falar sobre relacionamento, a carta que você pega, vou pegar a carta dos peixes, por exemplo. Quando a gente pega as cartas dos peixes, nós vamos falar sobre relacionamento, a interpretação ela vai ter uma modificação, porque eu preciso encaixar aquela interpretação naquela dimensão humana da pessoa. A carta ela vai falar do conceito dela de uma forma geral, mas a maneira como eu vou ler a carta e a maneira como eu também ensino os meus alunos é justamente você poder olhar para a carta e você poder conseguir fazer uma análise da carta antes, né? O que a carta representa para você, né? Qual que é a sensação que você primeiro tem com a carta, né? Então você vai esgotar todas as possibilidades do que a carta vai representar para você, se ela te traz harmonia, se ela te traz alguns desafios, como é que você
enxerga a carta aqui. A carga, quando a gente pensa no aspecto emocional, se traz um aspecto positivo, se traz um aspecto negativo. Então, são todas essas coisas antes da gente chegar, de fato, na interpretação. Mas, ok, chegamos lá e a pessoa fez uma pergunta sobre relacionamento. Quando eu olho para a carta, eu vou analisar a carta no relacionamento dos peixes. E aí eu vou entender que o peixe dentro da água é completo. Então, significa que ele é perfeito. Significa que essa relação, ela é completa. É uma relação que um completa o outro. Porque é como se fosse a água e o peixe. Uma relação completa. Faz sentido, né, gente? É só a gente ir começando a analisar. Agora, se essa carta sai para a questão material, para o trabalho, eu não vou ter dúvida, porque ela vai trazer logo de cara que é a multiplicidade, que é a prosperidade chegando na vida da pessoa. Por quê? Porque imagina um cardume de peixe, né? Um cardume de peixe não é um peixe só, é uma quantidade enorme de peixes aí. Então, a gente está falando de prosperidade. Então, essa carta vai falar de prosperidade quando eu falo sobre a questão do trabalho, quando eu falo sobre a questão da vida financeira, sobre a materialidade, né? Então, ela vai trazer isso para nós. Entenderam? Então, lógico que vai depender de cada pergunta que é feita e cada dimensão humana nossa, a gente vai olhar para a carta e você vai entender ela naquela dimensão. Aí a gente precisa realmente ter essa habilidade. E lógico, para ter essa habilidade são os estudos mesmo, a gente vai fazendo isso. Precisa de alguém, no sentido de ter alguém para guiar você nesses estudos. Por mais que sejamos autodidatas, chega um ponto que a gente realmente precisa de alguém para nos guiar, para trazer aquelas dicas que só quem já passou por isso sabe, né? Então, nós que já estamos na jornada aí, que já fizemos esse caminho de conhecimento das cartas, então a gente já tem algumas dicas, a gente tem você olha, você já entende algumas coisas, isso facilita muito. É uma construção? Sim, mas aí você consegue fazer isso dentro ajudando ali, possibilitando ali aquela pessoa que está iniciando nos estudos do baralho cigano, né? Então é isso. Deixa eu ver. A dúvida só vem na hora do jogo. É verdade, Alê, né? E aí, quando for isso, qual que é a minha sugestão, Alê? Anota, né? Então, quando você estiver lá jogando, mesmo que seja para você, né? Anota as dúvidas que aparecem para você poder ir aos poucos diluindo elas, né? Você vai aos poucos sendo respondidas as dúvidas e isso vai te ajudando a ter mais segurança, a ter mais confiança na hora de fazer uma leitura. E outra coisa, não existe perfeição. Não adianta a gente esperar estarmos 100% completos e confiantes para poder começar a fazer uma leitura, né? Não é assim que funciona, né? A gente vai precisar realmente ir aos poucos adentrando esse universo, conhecendo as cartas, né, fazendo pequenas leituras ali para nós mesmos, para os nossos amigos, estudando as cartinhas, olhando as imagens, vendo aquilo que traz para a gente, o que não traz. Aí são questões que a gente vai aos poucos compreendendo. Eu passei um exercício para vocês na última live e imagino que isso deva ter ajudado vocês a compreenderem um pouco essas crenças que nos limitam e que muitas vezes nos impedem, né, de se desenvolver, principalmente na área profissional com as cartas. Sim, vai precisar fazer mais um curso. Ok, Ale, calma que a gente chega lá, tá? Gente, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Caso vocês não tenham, queria agradecer já, né, a live de hoje. Deixa eu ver se vocês têm alguma questão aqui. E reforçando, né, que as nossas lives são todas as segundas e quartas-feiras. Eu tô aqui trazendo para vocês esse universo do baralho cigano, destravando aí a intuição de muita gente, né? Ajudando vocês aí, desbloqueando essas inseguranças, para que vocês consigam fazer uma leitura de forma mais confiante. E é aos poucos mesmo, a gente vai aos poucos conversando, dialogando, entendendo esse universo das cartas, e isso vai fazendo com que a gente destrave muitas coisas, tá bom? Então, se vocês não tiverem questões, perguntas, mais uma vez, gratidão também
né? Agradecimentos do coração para todos vocês, uma boa para vocês. E até segunda, toda segunda e quarta às 20 horas aqui. É isso aí, destravando a nossa intuição. Às quintas-feiras eu tô lá no TikTok, então para quem gosta do TikTok também pode me acompanhar por lá. Às 9h30 da noite eu tô lá. Beijo para vocês e até a próxima.